Bom, boa tarde a todos. São 17 horas. Nós vamos começar agora, então, mais uma palestra pública da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia, recebendo a nossa querida palestrante Kátia Gomes, que vai falar sobre o valor terapêutico do trabalho no bem. Então, antes de passar a palavra à Kátia, vou convidar a todos para fazer a nossa prece de abertura. Então, agora sintonizando com a espiritualidade superior, vamos relaxar, olhar para dentro e nos acalmar. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos, trabalhadores espirituais da nossa Fraternidade Espírita de Aldeia, estamos gratos por estarmos aqui mais um sábado para ouvir uma palestra produtiva, enriquecedora, motivadora, para que nós possamos refletir sobre a moral do Cristo, sobre a nossa conduta como seres humanos que estão aqui neste planeta para evoluir através das ações de caridade com todos os que nos cercam. E assim, com a permissão da espiritualidade superior do nosso querido Mestre, de Maria, nossa Mãe Santíssima, vamos dar aberto à reunião da palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. Eu passo a palavra, então, agora para a nossa querida Kátia Gomes, para fazer sua palestra. Boa tarde, gratidão pela oportunidade, né, que nós estamos tendo, eu e os meus companheiros espirituais, que estão sempre, né, nos orientando, estão sempre nos guiando, estão sempre nos proporcionando, muitas vezes através do amor, muitas vezes através da dor, né, do sofrimento. É com imensa gratidão que eu, Kátia, faço parte da FEP como trabalhadora voluntária. Estamos aqui para conversar um pouco, né? Porque somos eternos aprendizes. E a cada momento nós vamos aprendendo um pouco mais. E às vezes a gente aprende mais com a própria fala do que com a fala de outras pessoas. Né? Quando a nossa querida Márcia falou, entra dentro de si, né? Entra no quarto íntimo e se olha. Né? Vamos trazendo hoje um tema muito interessante. Foi um tema que eu já fiz algumas vezes, mas nunca se repete. Nunca consegue se fazer. Eu acho fantástico, porque tenho colegas que dizem assim, nossa, eu preparei uma palestra, eu já fiz ela várias vezes, em várias casas. Eu disse, meu Deus, então eu sou muito limitada, porque eu não consigo fazer a mesma palestra igual, na mesma proposta. Mesmo que eu coloque data show, os slides, eu não consigo. Eu digo, meu Deus, eu tenho distúrbio. E aí, conversando com algumas pessoas, e as pessoas disseram, não, você de fato não pode fazer a mesma palestra em lugares diferentes, porque a necessidade de cada ambiente é única. E aí eu entendi que meus colegas que falam isso, eles falam talvez em trazer o material, mas a fala é outra, porque a gente precisa de fato abrir o nosso coração para que a espiritualidade, não só que nos auxilia, mas os benfeitores da casa, que a gente fala,
eles estão sempre nos orientando. E eu achei muito interessante, porque falar sobre o trabalho, né, é gratificante, mas falar sobre o valor do trabalho no bem provavelmente será mais gratificante ainda. Porém, é bem comprometedor falar aquilo, né? Ainda não consigo alcançar. E aí a gente faz parte de alguns estudos, e um deles é o NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. E aí hoje eu achei muito interessante que hoje eu disse, não, eu não vou fazer parte do estudo. Hoje eu vou me dedicar a finalizar a palestra, porque de fato eu já tinha feito elas 3 vezes e já tinha, né, vindo que não estava pronta. E aí eu deixei para finalizar hoje. E aí eu não ia entrar no estudo. Foi quando intuitivamente me veio a proposta que eu entrasse sim, pelo menos ouvisse a prece, às 8 horas da manhã. Eu entrei, não só ouvi a prece, como fiz todo o estudo junto com as pessoas. E aí a gente começa a entender um bocadinho, como diz Chico Xavier, né? Porque ele dizia não, ele ainda diz, porque no mundo espiritual ele está, embora ele não apareça. Porque com certeza ele está conosco em todos os lugares, todas as casas, né? Até porque, como ele foi um trabalhador incansável, não é? Um trabalhador incansável do bem, né? Trabalhando uma terapêutica trazida pelo maior terapeuta de todos os tempos, que é Jesus, ele não pode deixar de trabalhar. Eu creio, isso é uma leitura minha, que ele, quando disse uma palavra, uma frase, quando ele trouxe uma frase ou umas frases, dizendo que, agora eu quero descansar um pouco. Quando eu desencarnar, eu quero ficar pelo menos um período sem trabalhar. Creio eu que ele pode ter dito isso muito, mas quando ele chegou no mundo espiritual, como ele, trabalhador incansável, jamais ele conseguiria ficar sem trabalhar, um só dia que fosse. Então, ele pode até ter tido um descanso, digamos assim, que o nosso tempo aqui é diferente do tempo espiritual, né? Então, ele pode até ter tido um descanso, que não sabemos quanto tempo, nem se houve esse descanso, né? E aí a gente começa a entender que o valor do trabalho no bem não tem preço. Não tem preço. Então, esse trabalho que Chico fez, que ele faz, né? Existem vários colegas no movimento espírita que já diz, que já recebeu psicografias dele, enfim, que ele continua auxiliando. E eu não tenho dúvida, e ele nem precisa aparecer, porque o verdadeiro trabalho do bem é silencioso, né? É aquele trabalho silencioso, vai sendo por detrás, vai sendo acolhedor, né? Vai se fazendo aquele movimento, digamos assim, de mãe, né? Ou pai, porque tem muitos pais que são mães que acolhem todas as suas crias. Então, aquela mãe, né, que recolhe seus pintinhos, que a gente tem essa fala aqui no Nordeste. Então, assim, eu creio que Chico, não parou de trabalhar. Isso é uma leitura minha. Bem como eu vou trazer depois um pedacinho ali de um livro que tem algumas questões dele, bem como nossa querida irmã Dulce, que está bem aqui atrás. É um pôsterzinho dela, como nossa irmã Joana de Ângeles, e como nosso querido Kardec. Eu digo que é o nosso senhor Allan Kardec. Né? Quem fala senhor e senhora é Simão Pedro. Eu acho tão lindo ele dizendo a senhora Joana de Ângeles.
né? Veja quanto respeito, né? A senhora irmã Dulce. E, de fato, então, imaginemos a nossa querida senhora irmã Dulce. Será que ela, quando partiu do mundo material para o mundo espiritual, ela que resgatou muitas criaturas nos alagados em Salvador, bairros de extrema pobreza, onde se chama de Cidade Baixa, ali, será que ela, acostumada desde os 15 anos de idade a fazer o bem, através das suas tias, desde os 13, de fato, através das suas tias, né? Que o seu pai deixava ela passar as férias com as tias, e as tias iam fazer caridade, iam ajudar os pobres, e ela dizia que as férias dela só tinha sentido se ela fosse para a casa das tias, mas ela não dizia o porquê. Ela simplesmente ia, e o pai, sem entender, deixava, que eram as tias. E o irmão mais velho, um belo momento, dedurou ao pai que ela estava planejando ser freira. E o pai dela disse, não senhora, eu não coloquei uma filha no mundo para ser freira. E aí eu vou trazer esse relato bem, eu vou ler um pedacinho para vocês. E aí ela diz o seguinte, mas o senhor não pode demover minha ideia. Não pode, porque eu nasci para isso. Então, imaginemos que ela, desde os 13 aos 15, e aí ele disse, você precisa, então vamos fazer um contrato. Você será freira depois que você fizer a sua formação de professora. Ela disse, é o que o senhor quer, está acertado. Fez a formação de professora, entregou o diploma e assumiu a sua verdadeira existência como a irmã Dulce. Aquela menina, Maria Rita, que era chamada de Marilinha, aquele doce que vinha dentro de uma família numerosa, uma família de pessoas, onde seu pai vinha de uma construção familiar muito boa financeiramente, ela também acostumada a ter tudo do bom e do melhor. Porém, ela não se deixou levar. Então, se ela trabalhou até os seus quase 80 anos, foram 76 anos, se eu não me engano, ela poderia voltar para o mundo espiritual há 30 anos atrás, deixando todo um legado daquele que ela deixou lá em Salvador. Ela fechou os olhos e ela abriu do outro lado. Será que ela já não tinha ciência de que o mundo espiritual existe e que ele é um mundo espiritual de fato, né? Que só muda a matéria, eu fecho o olho e abro do outro lado. Eu tenho quase que certeza que ela sabia de tudo, nos mínimos detalhes. Até porque muito companheira do nosso querido Divaldo, ela sabia que existe uma vida além dessa. Ela jamais iria esquecer isso. Então, ela fechou os olhos no mundo material e abriu no mundo espiritual. E ela nunca deixou, de fato, de trabalhar no mundo espiritual para levar para o hospital todos os seus amados bebezinhos, os doentinhos que ela recolhia, como ela dá assistência a todas as casas espíritas, que de fato faz esse trabalho de acolher as crianças, os idosos e todos aqueles que estão na rua. Mas também não posso deixar de trazer o nosso querido Divaldo, que não é Joana, mas sim Divaldo, que ele, como semeador de estrelas, como semeador de luz, ele jamais parou de trabalhar desde os seus 21 anos de idade,
75 anos, 74 anos de trabalho focado no bem, de trabalho, de labuta diária, de mão na charrua. Esse trabalho dele está para todos verem em Salvador. Bem como os trabalhos que Chico deixou. Todas as casas que foram fundadas por Chico Xavier. Com certeza, né? Ele, Divaldo, como ele hoje tem um movimento espírita mais aberto, mais amplo, né? O movimento espírita com tantos outros filhos que vêm agregando e que muitos estão trazendo, deixando tudo dentro da sua proposta, que é a proposta hoje online, que é a proposta hoje de divulgação. A Mansão do Caminho hoje tem sua TV, web TV, tem as suas atividades. Então, hoje ele tem um vasto mundo de divulgação através da telecomunicação, através, né, das internets da vida, dos movimentos. Mas, quando ele começou, não era assim. Quando ele começou, quem já foi na Mansão do Caminho, sabe bem um pouquinho que eu vou falar. É uma cidade dentro de Salvador, num bairro afastado, tipo um bairro como Aldeia, afastado de Recife, grande, mas que aonde ele foi colocar a Mansão do Caminho era apenas pedra, concreto, e eram morros, não era plano. Então, a história dele é belíssima, e aí eu não vou aqui falar, senão eu vou passar hoje o dia todo, amanhã toda manhã, e eu não vou nem concluir, porque o colorido vai ser muito diferente do que ele de fato fala, né? Então, quando eu chego na Mansão do Caminho, que eu vejo pela primeira vez aquela instituição, eu não consegui nem passar do canto que é chamado o Canto de Joana, o Recanto de Joana. Eu não consegui sair dali, porque tamanha era a minha emoção. Nós adentramos, as minhas cunhadas, o marido, a filhinha, todos foram passear. A minha cunhada, ela é enfermeira, Ana Nery, professora da Universidade em Salvador, e ela não conhecia, inclusive, de maternidades, e ela não conhecia a maternidade da Mansão do Caminho. Ela se apaixonou. E eu deixei eles indo, até porque eu não tinha condições, porque na hora que eu entrei na mansão, que aquele portão azul abriu grande, que o carro entrou, que nós estacionamos, e que algo me atraía direto para sentar naquele cantinho. Eu achei estranho, porque eu sou tão, assim, tem horas que eu me sinto tão fora do contexto, que eu digo, acho que eu não sou do planeta Terra. Tem horas que eu fico, você fala para mim, eu não vou entender muitas coisas. Eu digo, gente, acho que eu não sou boa do juízo. Então, eu nunca tinha ouvido falar no Recanto de Joana. Veja, nunca ouvi falar no Recanto de Joana, mas tudo bem. Quando eu cheguei, que o nosso guia de dentro começou a nos mostrar, e que paramos na frente da casa do Divaldo, eu disse, nossa, que lindo, eu queria sentar ali naquele banquinho. Eu disse, claro que pode. Mas sabe quando você é atraído pelo magnetismo, e na hora que eu entrei, eu senti que tinha uma porta transparente, grande, alta, um portal, ali no meio do nada. E quando eu passei 30 minutos chorando, de emoção, sem saber o que estava me acontecendo. E minha filha, que tinha 8 anos, ela chegou, hoje ela tem 12, ela disse, mãe, você está chorando, o que está acontecendo? Eu disse, não sei, filha, nem eu sei. E aí, quando eu acalmei um pouco meu coração, eu escutei, oh, filha, quanto tempo eu aguardo por esse encontro. Foi a única vez que eu escutei qualquer coisa, que eu não sou médium, que escuto, que vejo, nada. E aí eu disse, gente do céu, que coisa linda. E aí eu entendi muitas coisas das quais eu não suportava ir para Salvador.
Mas, como Jesus disse, aonde estiver o teu amor, o teu coração, lá estará o teu tesouro. Aonde estiver teu tesouro, lá estará teu coração. Isso. Aonde estiver teu tesouro, lá estará o teu coração. E há 7 anos atrás, o filho que eu tenho, primogênito, com 30 anos, hoje ele foi para Salvador. E eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que ir a Salvador de todo jeito. E o marido é baiano e morou em Salvador anos e nasceu lá, na ladeira do Bonfim. E aí conviveu irmanamente com todos os meninos daquela época que jogavam bola e com a irmã Dulce, onde muitas vezes ele tirava a camisa e o chinelo. Naquela época, né, há uns 40, 50 anos, muito mais, 50 anos atrás, ia correr, brincar muito, acho que é mais do que isso, uns 60 anos atrás, ele ia correr, brincar, e quando ele sentia que ela estava chegando com o pão de Santo Antônio e com o café com leite, ele jogava o chinelo, e aí ele ia comer o pão e o café. Então, eu comecei a entender tantas coisas, assim, meu Deus do céu, como eu não entendia nada. E aí eu comecei a entender muitas coisas. E a situação foi, né, se avolumando, e hoje nós temos uma relação em Salvador muito apaixonada. Então, sempre que eu tenho disponibilidade, eu estou lá com o neto, né? E com o filho, com a nora, que são os meus amores, os tesouros que estão lá. E aí, voltando para a mansão, nesse momento, quando eu chego na mansão, eu me encanto. Um belo momento, terminou, aí disseram, olha, você vai dar uma volta? Não, não quero mais andar, já é o suficiente para mim. Saímos, fomos embora. Por que eu fiz isso? Porque, para mim, né, como uma iniciante de um trabalho que eu nem sabia qual era, esse que hoje eu vos faço, que é de divulgar, que é de explanar, que é de me melhorar, né? É um trabalho, né, que ainda está no início, está no comecinho do meu melhoramento. E as coisas vão acontecendo. E quando um belo dia eu chego a Salvador e um irmão nos recebe com muito amor e carinho na mansão, e que esse irmão, nós temos laços de outras existências. E aí eu venho sentindo, eu vejo a presença, e a proposta da minha vida vai se mudando, e aí eu vou entendendo que o trabalho apenas está começando. E tudo focando nessa questão do trabalho no bem, né? Que é o valor terapêutico do trabalho no bem. E aí, como nada pode ser por acaso, um belo dia, estou eu me indagando. Meu Deus, por que agora eu sou espírita já há 20 anos? Por que agora eu vou precisar divulgar a doutrina? Senhor, isso é tão complicado para mim, porque eu venho de uma família muito católica e tem a metade protestante, e eu tenho pastoras e pastores, eu sou a única espírita, meu Deus. E eu não escutava nada, eu só indagava, chorava, reclamava, e ficava como por isso mesmo. E um belo dia, as coisas começaram a acontecer, e eu comecei a trabalhar sem nem saber para com as minhas primas, que são pastoras, que são pastores, etc. E vamos conversar sobre o Evangelho. E quando eu dava a minha visão, elas ficavam assim, atônitas. Mas não tem isso na Bíblia. Eu disse, não tem na Bíblia, está dentro de mim. Aliás, isso está sendo passado agora, né? A construção vem agora, eu sou um canal de passa. E aí, eu quero esse livro. Eu digo, bem, o único livro que eu posso lhe oferecer é a Bíblia de Jerusalém e o Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. E aí foi assim que hoje eles são pastores, fundadores de algumas igrejas, trabalhadores no bem, mas essa nova proposta deles é sobre reencarnação. Veja como nós somos instrumentos do trabalho no bem,
Quem imaginava que novos espíritos reencarnantes em várias outras denominações religiosas pudesse trazer, né, a reencarnação? E que eu pudesse contribuir tão significativamente através da dor de algumas pessoas da família, aonde aqui que eu faço essa live com vocês, é o ambiente que eu recebo todos que vêm para a nossa casa. Então, aqui é, de fato, um santuário espiritual, onde aqui, quando eu estou na minha agonia mental, eu me sento aqui, não precisa muita coisa, só faço uma respiração, tudo passa. Então, por que isso? Porque, de fato, eu, com mais conflitos que eu tivesse, com mais medo que um dia eu estivesse, quem disse que Chico não teve medo? Quem disse que ele não teve conflitos? Quem disse que Divaldo não teve medo, que não teve conflitos? E que muitas vezes ainda tem? Quem disse, né, que nossa irmã Dulce não teve conflitos e não teve muitos, por ser católica, numa proposta mais diferenciada que a nossa? E quem disse que nós todos não temos conflitos? Né? E quem disse que nosso querido senhor Allan Kardec não teve conflitos? Em divulgar uma doutrina nova, esclarecedora, aonde a evolução, né, dessa proposta, onde a evolução do ser humano não é o ócio, é o trabalho. É através do trabalho que a gente consegue evoluir. É através da lei de trabalho que nós conseguimos chegar, né, a galgar patamares para que um dia possamos ser uma irmã Dulce, possamos ser uma Joana Angélica, possamos ser uma Joana Inês de la Cruz, possamos ser uma Joana de Ângeles no mundo espiritual. E aí a gente começa a entender o valor terapêutico do trabalho no bem. Porque esse trabalho que a gente trabalha e recebe é necessário, porque estamos muito ainda necessitados de pagar os nossos compromissos, de ainda nos alimentar. Mas o verdadeiro trabalho é o trabalho que nós fazemos pela doação, pelo amor incondicional, que ainda não temos capacidade para compreender o amor com a maiúscula que Jesus nos traz. Então, esse início de tudo, eu gostaria de ter trazido outras coisas, mas como a espiritualidade da casa nos utiliza de forma lindamente e a gente abre o coração, então agora eu vou trazer algo que nós fizemos. E esse algo se remete a Jesus. Então, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Essa frase ficou na minha mente por uma semana. E eu disse, tudo bem, eu já entendi, eu vou colocar para falar. Mas hoje, de fato, foi que foi escrita. Hoje, de fato, foi que foi tecido todo esse material aqui. Então, quem sou eu? Quem são vocês? Quem somos nós? Trabalhadores da última hora. Ou melhor, trabalhadores da primeira hora. Não somos mais da última. Jesus nos convida com todas as nossas imperfeições, as nossas falhas, e eu estou falando isso para mim, tá? Todas as nossas falhas, as nossas imperfeições, ele nos convida porque ele precisa de nós. Como ele vai poder refletir a luz dele se o pedacinho de espelho que se quebrou, eu coloco no lixo, eu jogo fora?
Como ele pode refletir a sua luz como espelho maior, que irradia no espelho grande para ir aos espelhinhos pequenininhos, que são os vários pedacinhos? Como ele faz isso? Ele faz isso através do amor. E ele conta com isso. Ele conta com isso. Ele sabe aquele menorzinho, mais imperfeito, mais conflituoso, mais difícil de se entender, mas na hora que abre o coração, que ele diz, estou aqui, o que é que ele faz? Ele fala, ele faz, porque, de fato, o trabalho no bem, ele não fica restrito à casa espírita. Ele não fica restrito só à minha casa. Ele vai se expandindo por todos os lugares. Ele vai crescer para todos os ambientes. Ele vai, para onde eu for, eu levarei ele. Então, eu vou para a casa de um colega no final de semana, eu vou levá-lo. Eu vou levar através da ação, não apenas da fala. Quando eu vou à casa de um parente difícil, eu vou levar a ação, não a fala. E aí, Jesus diz para nós, né? Que ele, o Pai, trabalha até hoje. E ele trabalha até agora. E ele também trabalha. E aí nós temos no livro Caminho, Verdade e Vida, que diz o seguinte, no capítulo 4, ele fala assim, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, do nosso trabalhador incansável bem, por isso que eu creio que ele não parou de trabalhar hora nenhuma no mundo espiritual, ele até quis. Mas ele mesmo, quando chegou lá, disse, não, chega, não nasci para isso, agora eu vou ter que continuar trabalhando. É como o nosso querido Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes recebeu várias propostas. De quem? Gente, não foi de qualquer um, foi de Nossa Senhora, a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Para, aos 50 anos que ele já estava no mundo espiritual, ele escolher um planeta onde ele quisesse reencarnar. E ele disse, através de Celina, porque ela não veio sozinha, ela não veio falar com ele, ela enviou, né, a sua orientadora, a sua coordenadora, e ela foi e falou para o doutor Bezerra de Menezes que nossa mãe querida estava convocando ele para ele reencarnar, assumir um planeta. E ele disse, diga a nossa mãezinha linda que eu amo e respeito, que enquanto tiver um só irmão sofrendo aqui no planeta Terra, eu não ficarei sossegado no outro planeta. Então ele não foi. E ele trabalha até hoje. Temos vários luminares. Temos Eurípides Barçanufo. Gente, que coisa linda, um trabalho incansável. Um espírito que está sempre a recolher no hospital espiritual. Quem? Os espíritas que estão desencarnando em desalinho, em desequilíbrio, sem ter entendido nada. Porque é muito fácil a gente falar, mas de fato tem que ser fácil a gente olhar para dentro da gente, porque na hora que eu faço um movimento interno, é tão simples, tão natural, que sai externamente, não precisa fazer força nenhuma. Não é verdade? E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz o seguinte, em todos os recantos, observemos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase
todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Isso aqui sou eu, uma Kátia. Quando eu comecei a pegar os meu Deus, a palestra toda para mim. Uma revoltada, porque reclama, xinga. Meu Deus, por que eu? Por que tem que ser assim? Está tendo a oportunidade. Como eu, não só sou eu tenho vários conhecidos que fazem as mesmas indagações. E aí diz o seguinte, de modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Ele nunca deixou de trabalhar. Ele está aqui agora conosco. Ele está nos hospitais, com toda essa gama de espíritos iluminados, recolhendo os nossos irmãos que estão sucumbindo pela Covid-19. Porque todos nós nos comprometemos em passar por essa pandemia. Isso foi a misericórdia divina, a misericórdia de Deus para conosco. E aí, nós vamos trazer no Reformador, no mês de novembro do ano de 1967, na página 243, o seguinte: em meio do trabalho absorvente, costumas interromper as próprias atividades, indagando de ti mesmo se vale a pena continuar no esforço renovador. Se Jesus, há milênios, trabalha por nós, para que tenhamos o pequenino clarão de conhecimento com que hoje tentamos dissipar as sombras que ainda trazemos, por que desanimar na obra de amparo aos que amamos? Se apenas agora começamos a servir no terreno da luz. Olha que responsabilidade. Ah, mas eu sou espírita, está na moda. É fantástico. Gente, ser espírita, fazer palestra, divulgar, estar em live, é fantástico. Eu passei meses, quase um ano de pandemia, sem querer me expor. Por que será? Porque eu estava com medo de me expor, ou porque o ego estava querendo me colocar bem para trás, para que eu não visse as minhas imperfeições, as minhas limitações. Porque eu abri uma câmera e conversar com pessoas que eu não estou vendo, mas sim estou sentindo, algumas a gente vê, outras a gente não vê, e aí a gente interagir com quem? Comigo? E aí é quando a pegadinha das sombras nos acomete com o nosso querido orgulho. Ah, vai fazer uma palestra online? Para quê? Já tem muitos. Porque era muito mais fácil viver escondida, estudando, lendo, me aprimorando, para quando terminasse a pandemia, eu colocar o meu trabalho no bem. Mas é agora a hora da labuta. É agora a hora do trabalho. É agora a hora que eu preciso mostrar o valor terapêutico do trabalho no bem. Eu não preciso expor as coisas que eu faço, mas eu preciso daquilo que eu aprendi, daquilo que eu recebo muito. Porque muito nós recebemos. Então, quando ele diz aqui, e principalmente no seio familiar, ai, como é bom, cada um na sua casa. E agora? Quando de repente eu ficava segunda, terça, quarta, descansava quinta, sexta, sábado e domingo na federação.
E aí era uma fuga, mas eu não achava que era fuga, era trabalho. Era trabalho. Oxe, mas que trabalho é esse? Que você não se melhora. Porque se você está fugindo de algo, o algo maior é você mesmo. Há 10 anos eu faço o estudo do autoconhecimento. Faço análise. E a proposta vai se aprofundando. E eu entendi por que eu fui à mansão do caminho, por que eu tenho uma ligação, por que tem irmã Dulce. E eu fui entendendo depois de tanto tempo. E porque hoje ressignifico a minha proposta profissional, que sempre foi 26 anos na área comercial, para que hoje eu comece uma nova etapa na área de humanas, na proposta da psicologia, da psicanálise. Eu fui entendendo tudo agora. Isso é o que? Trabalho. É o valor do trabalho que eu faço comigo. Eu me abro para que a espiritualidade possa me utilizar da melhor forma para mim mesma. Para que eu possa, como diz nosso querido filósofo Sócrates, conhecer-te a ti mesmo. Para que eu possa me conhecer. E o que é a doutrina espírita? Se não é o conhecimento puro. E a gente não entendeu nada. A gente senta do banco no centro espírita, levanta, toma água fluidificada, assiste palestra, toma paz. Quando chega em casa, a menor contrariedade a gente morde o calcanhar. Eu não entendi o que é mesmo. Então agora é hora de trabalhar-se para trabalhar os em volta. E quando Jesus faz essa pergunta, né? Aqui no livro Reformador, na revista Reformador, ele está fazendo uma pergunta simples. E aí a gente vem para uma outra caminhada que diz o seguinte, no livro Estude e Viva, no capítulo 28. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tuas tarefas, que o alto te confiou. Vê que coisa linda. Quando a fadiga apareça, recorda que alguém existe a orientar-te e a fortalecer-te na execução das tarefas que o alto te confiou. Pelo amor de Deus, a gente não está só. Nunca a gente está só. A gente tem mais auxílio espiritual, mas a gente sintoniza mais com aqueles que são iguaizinhos a gente, ou um pouquinho menos que a gente. É muito difícil fazer um esforço para chegar numa leitura de Joana de Ângeles, para chegar no livro dos Espíritos. Nossa, eu já li 10 vezes, não entendo nada. É muito difícil, por quê? Porque automaticamente eu já bloqueio a minha mente. Porque eu não quero ter o menor esforço para sair da zona de conforto. O menor esforço para me melhorar. E aí ele diz o seguinte, alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. E aí ele diz, alguém com suficiente amor e poder a esperar-te os recursos e dons na construção da vida melhor. Esse alguém, quem é esse alguém? É Jesus. Ele espera da gente, mas ele está conosco. A quem aceitamos por mestre, e que certa feita asseverou, positivo,
à frente dos seguidores espantados por vê-lo a servir num dia consagrado ao descanso, ele diz o seguinte: meu pai trabalha até hoje, e eu também. E aí nós temos outra parte linda, que diz o seguinte: o trabalho edifica. Esse aqui que eu vou falar é um tripé, é uma tríplice abordagem. Então, o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa, a tolerância eleva. São os três: trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalhando, melhoramos a nós mesmos. Solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo. Tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Olha que coisa linda. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei. Para solidarizar-nos com o proveito, é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Para tolerar-nos em sentido construtivo, é imprescindível amar. Vinculada aos fundamentos divinos, a sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente em nossos círculos doutrinários, constituindo lema substancial que não pode morrer. Essa trilogia é a trilogia que, se a partir de hoje nós colocarmos ela na nossa agenda, os 3 pontinhos, certo? O trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa e a tolerância eleva. A gente vai estar fazendo o exercício do melhoramento. Primeiro, a quem? A nós mesmos, como ele disse. Né? E depois vamos solidarizar-nos a quem? Enriquecermos o mundo. Porque a gente quer fazer o movimento para fora sem fazer para dentro. Eu não posso salvar Márcia, Vinícius, Fátima, Kátia, minha xará, Sara, enfim, se eu não salvar primeiro a mim. Como eu posso salvar vocês se eu não me salvei? Lembra aquela história do avião? Você está no avião. Ao cair a máscara, despressurizar, coloque primeiro em você e depois vai ajudar os outros. Porque se eu colocar primeiro nos outros, eu vou morrer afogada, eu vou morrer asfixiada e não vai dar nem tempo de salvar os outros. Então, no livro Luz no Caminho, que eu estou lendo aqui, é Luz no Caminho, o capítulo é Trabalho, Solidariedade e Tolerância. E para a gente finalizar as leituras, já está chegando a hora, tem o seguinte recadinho mais, que diz assim: só um trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno. Idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes e a nossa experiência de alicerce na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Isso está lá no Reformador de fevereiro do ano de 1956, na página 39. E como é chegada já a nossa hora, praticamente, né? Ainda faltamos alguns minutinhos. Eu vou trazer uma parte, como eu prometi, um pedacinho sobre nossa querida irmã Dulce. E aí ele diz o seguinte:
ao transcorrer o dia 26, naquele mês de maio, que é o mês que ela nasceu, 26 de maio, tá? Ela nasceu no mês que são as homenagens a quem? A Maria, a nossa mãe. Esse mês é um mês de homenagem a ela. E hoje, de fato, intuitivamente, eu coloquei a música de Nossa Senhora. A gente estava conversando aqui, né? Ave Maria instrumental. Por quê? Porque todo mundo espiritual lembra da nossa Mãe Santíssima. Até porque, tendo ela um hospital para acolher os enfermos que caem, que tombam no mundo material, através dos seus sofrimentos íntimos, querendo acabar com a angústia, porque eles não querem tirar a sua vida, eles querem acabar com a angústia, com o sofrimento. E nesse momento que estamos passando, né? Quantas criaturas estão voltando para o mundo espiritual, antecipando-se, se comprometendo mais ainda com as leis de Deus, com nossa querida mãe, com as suas legionárias, e uma delas é Joana, outra é a irmã Dulce, outras e outras e outras irmãs, irmã Sheila. Nós temos tantos, as servas como os servos, como o nosso querido Dr. Bezerra, nosso querido Eurípides Barçanufo, nosso querido Divaldo, nosso querido Chico. Chico tinha um respeito tão grande por Jesus e por Nossa Senhora que ele chamava de Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa linda. Então, Chico, ele veio para o movimento espírita para que nós pudéssemos compreender que, como raiz do Evangelho, o Brasil, a pátria, aonde nós precisamos compreender que somos todos irmãos iguais. E aí ele precisou vir e reencarnar no Brasil. E como ele veio para cá, não podia ser diferente. Ele trazer pelo menos 400 obras psicografadas. Gente, que trabalho lindo. Qual é o valor que Chico tem nisso aí? É impagável. Será que esse espírito, quando chegou, e quando ele retornou, era o mesmo espírito, dentro da mesma proposta? Ele era a mesma criatura? Claro que não. Ele evoluiu, transcendeu muito e muito e muito, como tantos outros que nós temos. E aí a gente precisa compreender a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que nos deixou um legado de muito respeito, de simplicidade, de gratidão. Uma médium ostensiva que nunca divulgou que tinha mediunidade ostensiva, que trabalhou incansavelmente nas casas que ela trabalhava. Uma delas, a que ela trabalhou desde que foi fundada, o Ivan Costa. Quantos e quantos trabalhos ela fez? Uma criatura simples, firme, decidida, mas uma simplicidade que nós a temos hoje, nesse momento, uma eterna gratidão pelos livros que ela nos deixou, mas principalmente
pelos ensinamentos de vida prática. Como mulher espírita, olha, para Chico já não era fácil ser um missionário de Jesus. Para Nivaldo não é fácil. Imagina para ela, mãe, primeiro filha, depois mulher, depois esposa, depois mãe, vó. É fácil dar conta de tudo isso e ainda ter o comprometimento consigo da sua moral e com aquela gama de espíritos que a envolvia para que ela trabalhasse incansavelmente e acolhendo na reunião de desobsessão. Nunca precisou estar estampada dizendo o que fez, nem o que vai fazer. Assim são os luminares do caminho que Jesus faz, que fez, que percorreu e que nos deixou como modelo e guia para que todos nós façamos essa mesma trajetória. Ah, mas é difícil. É não. Pode ser difícil, mas não é impossível. Dói. Eu estou dizendo isso para mim, viu? Dói. Dói porque lapidar uma pedra bruta não é fácil. Mas é chegado os tempos. Não temos mais tempo. Quem disser que tem tempo está perdendo tempo. Agora é a hora que nós precisamos, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar no arado. Pegar a enxada e tecer a terra. E essa terra está dentro de nós. Que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar. Que Jesus possa nos proteger, como Ele sempre protege. Que os nossos amigos espirituais nunca desistam da gente. Porque cada vez que a gente lê um pouquinho, como diz nosso querido Chico, que passou 70 anos em atividades mediúnicas. No livro No Mundo Maior, existem relatos belíssimos. E aí, eu trago aqui para vocês essa obra que vale a pena vocês olharem. Aqui está um pouquinho de Francisco Cândido Xavier. E aqui está o homem e a obra. E a gente finaliza nossa palestra com esse luminar que tanto nos acolhe nos dias de hoje. Foram 70 anos de reunião mediúnica. 70 anos. Não é para quem realmente quer e nem para quem pode. É para quem, de fato, faz o seu trabalho. É para quem, de fato, se designou com Jesus em se melhorar e melhorar os que estão em sua volta. E assim, queridos irmãos, amigos, trabalhadores dessa casa que eu ainda não conheço fisicamente, mas tenho certeza que essa semana eu fui visitar várias vezes, em desdobramento através do som. Eu me sinto muito grata, imensamente acolhida por todos vocês e pelos espíritos que fazem essa casa tão linda. Vocês não têm ideia de quanta gratidão meu coração ele irradia hoje. Muito obrigada. Eu não faço palestra nos sábados e nos domingos. Porque como mãe, como filha, como esposa,
como dona de casa, como profissional, eu preciso também fazer as coisas. E sábado e domingo é para fazer tudo. Mas eu não neguei, porque eu sabia que era necessário para mim, em primeiro lugar. Gratidão, gratidão. E sempre que vocês precisarem e quiserem escutar um pouquinho uma aprendiz do Evangelho de Jesus, aí doutrina espírita, pode me convidar, estarei aqui. Beijo no coração. Muita paz. Querida Kátia, nós aqui agradecemos, somos muito gratas por essa palestra tão afetuosa, tão cheia de carinho, por essa troca de experiência, essa reflexão sobre histórias de vida, histórias pessoais. Nos trouxe também exemplos de grandes trabalhadores espíritas aqui do nosso Brasil, né, que nos brindaram com a existência e que deixaram bem claro que nós mesmos sentimos que nós é que ganhamos quando a gente se doa no trabalho. Né? Realmente a terapia, é a terapia. Nós acabamos sendo os que mais recebem quando nós estamos nos doando. Então, nós somos extremamente gratos à sua disponibilidade e ficaremos muito felizes se tivermos outras oportunidades de conversar com você aqui nas nossas palestras. Eu quero, então, agora, para encerrar nosso encontro dos sábados, convidar todos para fazer a nossa prece final. Querido Mestre, Mestre amado Jesus, querida Mãe Santíssima, Virgem Maria, queridos mentores espirituais da nossa Casa Espírita e também da Federação Espírita de Pernambuco, queridos guias espirituais de cada um de nós, irmãos desencarnados que ouviram essa palestra conosco, que também aprenderam, que também refletiram. Agradecemos pela presença de todos aqui entre nós. Agradecemos por todos esses momentos de reflexão, de introspecção, de palavras tão gratas, tão cheias de amor, mostrando a cada um de nós que mesmo muito pouquinho que nós façamos é o começo de um trabalho importante, é o começo de um planejamento muito grande para todo o nosso planeta. E que é dado o momento de começar, cada um, a dar o seu quinhão, a trabalhar em prol da evolução, em prol do fim do sofrimento da humanidade aqui na Terra. Por isso, agradecemos por essa oportunidade e pedimos humildemente que o Senhor nos acompanhe nos nossos dias ao longo da semana. E assim, em comunhão com Cristo, com as nossas mentes sintonizadas, com o coração pleno de amor, vamos para casa todos acompanhados por Deus, pedindo permissão para encerrarmos a palestra pública da tarde de hoje. Que assim